they want to avoid that area, or for other players they want to move? Did we get? Personal favorite, I believe this is the cash gulag. Here we go. Let's have a look. You love the money. Well, let's see Pick how up this as much works as you out. can. Let's see if the Ascender comes down. Let's see if they push. Well, they're pushing. I don't know if they're even going to have an opportunity 5 for it. seconds. He's gonna... Go. Oh, let's go. That was good. Oh, so Very now that we clutch. See see the the stress in Yeah. her face. She's like, I got, yeah. now that we Did see it. the gulag, and of course, shout out to Chica for the clutch there. What are some things that we should be expecting for the gulag, because that was different. That was different than what we saw before, Alex. Yeah. In fact, we've got some video. Here we go. This is the OG gulag. This is what we're going to be playing most of the time in the 3 lanes. But Ted, for the first time, there might be some other gulags. Yes, so maybe right on cue we'll see the night vision gulag. No way. So this is something that can happen from time to time. It's a chance of it happening. And we have several of these, and I almost don't want to spoil too much. You talked about the cash one. Yeah, we want to wait to see. But like, and here's the Ascender that we've already mentioned. That if you can get on it and you can get out, you can be shot on the way up. You can be shot from below. Like, but you can also get off of it and make a play as well. Yeah, make a play. That's cool. Okay. We've seen some really interesting play tests of. I remember one of our designers shared a clip where the other player had jumped on the Ascender. They also got on underneath, shot them on the way up, eliminated them, and then made it themselves. It's like a little Matrix moment there, you know? You're shooting and again, it goes back to the storytellers. We want our players to tell the story here. Yeah, it's Call of Duty moments, right? Yeah. And we'll wait to see, you know, if we get some of those other gulags that we're talking about. But it's ultimately you bringing the, you know, implementation of the public event into the gulag mechanic. We're showing them off here today. It may not be like that at launch because we're still obviously in the Warzone alpha build, but we've got some exciting stuff planned. And our streamers are dialed in. They're you know, there was a tone shift when we went into Warzone in the venue. They're having a feel good the time. tension where everyone's like, well, here's my opportunity to pop off They came in here to front compete. of the world, in front of their creators. And it is great that these creators, you know, the passion and the time that they put into Warzone, you know, has to feel rewarding for you being a part of a team that has built this system. Yeah, I mean, at Raven, you know, we have to cater to so many different player types. When you've got millions and millions and millions of people playing your game, you've got these creators who play 10 to 12 hours a day, 7 days a week. But equally, we know that we have people who jump on Sunday with their buddies and just want to have some fun. So we always try and find that sweet spot of our mechanics, where something like the train, anyone can jump on the train and have a fun time with the train. Yeah. But equally, we've made changes, for example. Ooh, it's happening. Here we go. Hit the brake, hit the brake. Here we go. Oh, okay, now turns around the front. Oh, she's getting pushed from behind. Oh, we've got a lot of action. Oh no! I'm not sure that was the smart play. No, they were both getting off of it. That was smart. That was smart. Yeah, Noisy Butters was like, guys, I'm out. Yeah, I'm out. Yeah, not worth it. Oh man, that is going to be a sweaty drop. Yeah, I mean, she was seconds away from pulling the brake there, and that would have just caused complete chaos for the map. And pretty soon here, we're going to have probably a winner of our first match. So hopefully we get the news. I mean, they've come here to win. Right? Yeah, we're jumping around between streams today, and hope you guys are obviously checking out your favorite creators' streams here at COD Next. Really, really cool stuff. What else? I mean, like, should we be looking forward to here, right? Because I know, like, you guys are doing some creative things with, like, the contracts and different things like that to really get people in the game to move around, interact a bit more, cause some more chaos. Yeah, I mean, yesterday, you know, we started talking about some of our quality of life improvements. Yes. And I think one of the biggest cheers we got from this group was that we bought pistols underwater. So if you're swimming underwater, you will always have a pistol. Nice. And I did not expect that to be the biggest cheer, but it shows the love that this group and I think our wider community, it's reflective of them too, have for like those small detail touches that just improve the gameplay loop as a whole. Yeah, quality of life's definitely been top of mind. You know, building this map out, it's as you said, it's something that Raven thinks about. You know, building Warzone from the ground up, and a lot of those quality of life changes that we've even made in the live game in the last year. Expect them. Carrying them forward. So everything that you've played and seen, like we've made over 100 quality of life improvements to the Warzone of this year. Everything carries into the Warzone of the year
ahead of us. So yeah. And also, left behind. you guys also were some of the movement as well, right? Because I'm noticing like the slides are going a little far. Yes. Right. Yes. Like, So across the board, like anywhere where we could just tighten it up, and again working with Sledgehammer, we've taken that opportunity. Yeah, I actually want to talk about that because I said earlier that, you know, Warzone shares the same foundation, that foundational gameplay with Modern Warfare 3, so movement mechanics, all those things. But you've put your own, you know, touch on specific things tuned a little bit more specifically for PR. Do you want to talk to us a little bit about, you know, how some of those perks might work a little bit differently in Warzone specifically versus MP? Yeah. So on the Warzone side, we felt that this time around was an opportunity to have some unique perks only for Warzone. Because again, it's a big map. We have different player styles, different motivations. So different experience too. My personal favorite is Combat Scout. Okay. Now I'm adding that because I like it. Okay. That is very much a perk. I also like it. I am not going to go on the internet for several hours after this. That's the beauty of perks. Like the perk there should be variety. There should not be an optimized path. It should be that when you jump into the game, you don't know. You're going to be surprised at people that equip. I expect some of this group will probably equip Shrouded, which is that when you get downed, you will automatically drop a smoke grenade. That's cool. Adds a really new dimension to it. And equally, I think another one will be Resolute, which is when you get shot and you take a hit, you move faster to get out of dodge. So. Oh, that's cool. So good opportunity, especially for like field, like a wide open field traversal. Get shot, get a speed boost, get down. Potentially a smoke comes down, your teammate can back you up. There you go. That's really the kind of variety that we're looking for. Yeah. Well, I will definitely run with the smoke bomb one because I know that is going to be me. I'll run the evasion burp. You'll run the evasion one. Drop some duos. It'll be It's going to be some interesting mixes. Yeah. That's really cool, and it's almost like giving the character, giving the players, like as it's been said time and time again, right? That freedom of choice to be able to get really clever with like how you want to approach that, and it feels like playstyle. Tune that playstyle. Feels like player agency. We want the stories, etc. Yeah, and we're back in the gulag again. I see boy. Some tactical crouching. Okay. Preparing for battle. Will we see the long-rumored Ascender? The mythical. It's going to be a myth by the end. No one's going to believe us that it is actually an Ascender. Got a Molotov out. Players are but she's picking up that cash, so this is the cash gulag. But we're waiting to see. Here we go. 1 second. The ropes come down. Grab it. Oh, she baited them. Well played. Baited. Wow, yeah, she baited them really good there. I don't blame him. I would have done the same thing too, just gone straight. Honey. But now she's got that cash, right? So she's got both of her. She's got one teammate down. She can go grab them if they don't get it out of. I think she's trying to get out of the gulag. Someone just actually did a buyback, so she's got to be careful. Yeah, here you go. There's the fight going. Here we see maybe somebody. Yep, you can see the unsuppressed red dots on the mini map as well. Oh, the other teammate's down. Oh, she's pushing. Here we go. This is ambitious because she's literally. I think. Does she have any help here? I don't think she does. They're both in the gulag. Yeah, the gulag of life. Yeah. Big dive to get out of there. She make a run to that buy station. Nikari doing the hard carry here. Butters is back. She's just redeployed. Yeah. Very well played. That dive, I've been loving that we have the options of diving and sliding, you know? Tem que ver se tem uma galera, tem que ver se tem brasileiro jogando. Love it. It's just ground loot. And in fact, maybe we can actually quickly talk about ground loot. Yeah. We brought back weapon rarity. Okay. Yes, we will see colored boots. You just saw it right there. Like she picked up the blue AR. It's one of those things that when you think about the looting gameplay, you need to be able to quickly see like what's that weapon, what's this item, etc. So even from a custom loadout perspective, you know, it's got that pink/magenta tooltip, that card that you can see. I think they ended up losing both of their teammates there. Hate to see it, but. So Ted, what are some of the things that we can expect to kind of stay the same here? Like I see buy stations, redeployable buy stations. Are they coming back? Yes, they'll be there day one. We really see this as a continuation of the current Warzone, and then just leveled up, polished, all the movement, etc. on top. Got it. So something that a lot of people in this room care about, that we worked super hard on in current Warzone, and we think is awesome, is the good old Champions Quest. Oh, the Champions Quest. We've had some amazing moments in the last year since we introduced it.
and it's been really fun for a lot of people. But we want to open that up a little bit. What can you maybe breadcrumb us a little bit for what to expect? Estão jogando no console. Where you might take us with Champions Quest in the future. So Champions Quest is something that we're going to be launching during the first season. So Eu vejo que o mapa deu uma mudada. I'll try and stay focused. There's so much going on. I saw the train. I was like, oh my god, the train. I want to ride the train again. But no, Champions Quest, it's been a huge success for us all year long. You know, that ability to nuke the map, the challenge of doing it is just unbelievable. Yeah. So what we want to do for next year's Champions Quest is allow players to steal it from the team who is doing Champions Quest. You can only steal it once. Okay. So if you Drop see- de dinheiro. It's not going to if you see change. a team is doing it, push them, be the first, take them down. They'll drop the contract, they'll drop the pieces. You can pick it up and try and take it through to the finish. My goodness, I Wow. cannot wait. To be All right. And it gives people more options to get on something like Champions Quest. You know, they're not the only ones who get to enjoy it. Yeah. Ted and I are gonna squad up. We're gonna get our Take them down. our first time CQ win. Yes. Or potentially lose it, you know? Yeah, depending. yeah. Oh, okay, I'm sorry. I didn't mean to put that negativity out there. I'm so sorry. Well, let's actually go ahead and check in on our TCL Power Hour and see how many challenges have been completed thus far for the days. And remember, for each one completed, you have a chance to win a 65-inch TCL TV. All you got to do is enter that hashtag CODNext and hashtag TCLX COD Sweepstakes. Once again, that's TCLX COD Sweepstakes. For each challenge completed during the TCL Power Hour, a winner will be randomly selected from all eligible entries received for a total of up to 9 winners. And thus far, we have 3 of our items picked up here. So it looks like we still. I didn't see which ones it was though. They're on the Was way. it the train? Did we get the train? I hope so. I hope we get it. Can we see the card again? Yeah. Actually, can we bring it up You one more guys wanna time? I pop just the want to see what we have. Here we go. Oh, we got Scavenge okay. contract. We did get a drivable train elimination. Yeah, we got watched it. Gulag We win. Oh, yeah, watched that it. was that. Yeah, the Yeah. pistol For some fight on reason, the in my back head, I thought it was Gulag run someone over Ascender with the win. drivable train. I That would be honestly did amazing. too. That But would be legendary. if that happened and we don't know, I need to see the highlights. So Yes. I'll be busy later. That would be the first ever. It would Yeah. actually be kind of cool. But there you see it there. But for now, though, we're actually going to head on over to Miles, Lottie, and Nameless, as well as Alley Cat, for their thoughts on live gameplay for Warzone. What you got for us, guys? What you think? Choo-choo! All aboard the new train. That's what I'm looking for, friends. I was discussing with this with you guys prior to we got on camera. It was like, are we going to drop train, win the fight, pump the brakes, take the cash, buy our gear, all aboard, next stop? It's going to be an amazing experience. Like, we're going to be able to finish on train. We're going to be able to rotate using the train. Francis Borgia's going to be out there well excited with the camera on his face because of the train. It's a big day for COD. All right, audience, if you want the freest kill in the game, make sure you go to the train to find Miles. The freest. But I did want to say, I was hoping that it was going to be an actual, like, train. Like, you turn the train on and you run somebody over to get out that bingo card. But now I'm seeing EMD, the train track. So I'm guessing you throw the EMD, you can stop the whole train. So forget about the stop and the drive. I'm going to be sitting in a bush next to the train track. Like, all right, Miles, you want to rotate to another side of the map? Well, you got another thing coming. Oh, my train, my precious train. I have to give it a cool name, but yeah, really, really fun. I mean, like we've seen change after change when it comes to Warzone over the years. This one sort of feels, again, like movement's back. Everyone's super excited about that. Guns look really fun. With the increase in health, I think fights feel a little longer, you know? That's the big thing, right? It's the quality of life, the presence that the game now has. And do you know what I've absolutely loved about Raven and the team up as well? Is the fact that they have not been afraid to bring things back, to bring things back that the community wants. And I think that is just incredible. They're listening and they care. And that is They definitely love you. coming across the screen. So for me, I think, you know, things like the red dots that we're seeing on the map, you know, unsuppressed fire. We're seeing also just small things like the blue plates that are also happening in the HUD. And it's minor things that make such a big difference to, I think, the community that grind Warzone. It is their life, it is their careers. Many of them in this room right now. It's massive. Yeah. And it's really exciting to see. Also, the quality of life upgrades. You know, we heard them talking about the unique perks that we're going to have in Warzone. Like, the Shrouded is massive, right? You drop a smoke when you get knocked. We already do that in Warzone. We throw a smoke at our teammates. Sometimes you don't have one. Now that it's going to be an actual perk that you can grab, huge. Also, when you start to get shot, you talk about the health now, which is great, having 150 health.
Well, now when you get shot, you move faster. So not only do you have that extra health to survive and evade enemies, you also have the faster movement with MW3 that they're bringing, and a perk that even allows you to get faster, because we know there are some players, coming from myself, who's a bit more competitive. You like to get, you know, a little bit more aggressive and get in those 1v4 situations. You have the ability to do that, and it's all up to the player, which is great. There is one more perk which wasn't brought up by Ted, but Irradiated, which has got something to do with how you interact with the gas, but more on that later. Ha ha ha. But plenty more cool changes though. I mean, like, we've seen different field upgrades, we've seen different kill streaks, the Guardian being involved as well. I mean, that's something that I think Black Ops 4 players remember a little differently. This one doesn't kill you though, this just slows you down. It's like a gigantic stun grenade spotlight. Put it in a doorway, Miles. Put it in a doorway, but the range on that bad boy is crazy. Look, if that thing's good enough to slow down the Incredible Hulk, it's good enough for COD. That's all I'm saying. It certainly is indeed. I just got to say that I'm so excited to see how our creators, our streamers, the community react to this, especially when you check the timeline and seeing kind of what the noise is about. And Ali, looking across Warzone right now and the way that Warzone has been pushed forward, not only in terms of the map, and you know, a lot of people talking about Verdansk and how much they miss it, the nostalgia coming forward, I think, from Urzikstan really does kind of give that reminiscence of Verdansk in terms of the way it looks and feels, the openness. We also have moments and places like Superstore, etc. There are drops there for everyone who wants to get a battle in and perform at the highest level. Yeah, and I think something that's crazy about Warzone specifically is the fact that, like, it's only been a couple of years it's been around, right? Cala a boca! It's continuously just getting better, and small changes are being made for quality of life. And like you said, this does feel very reminiscent of Verdansk, but it has all the great changes, like the guns, the blue guns on the ground, and we just saw a UI change, like the gas mask actually being on your face the entire time, and you can see it on your screen. I will tell you right now, I'm somebody who has really bad object permanence. I would always forget that I'd have a gas mask. So now that it's like actually on your vision as well, so like it's a great reminder. Just really small things like that can really change a game. That's something that I think community members have been asking for, the amount of times players enter gas or whatever. A few more really nice quality of life changes. No matter what your loadout is, you'll see on screen right now, if you're in the water, you have a pistol no matter what. Whatever your loadout is, whether it's 2 primary weapons or you've got a melee, whatever it may be, there is a pistol at the ready when you do go underwater. Same for all the ladders as well. So that element of gameplay, I know. Dude, the first time I had a circle out in the ocean in Al-Mazrah, I dropped like a 12 kill spree because no one could get close. I was running around with a gulag pistol and it really worked. That is not the case anymore. Awesome quality of life change, whether it's gas masks, whether it's pistols. We're really just starting to learn our way around this place, and Sledge and the crew at Raven, great job in bringing all that to life. And you know what? You talked about the gulag there. The gulag looks great, right? I'm a big fan of, I know everybody likes different gulags that we've had throughout the years, but I'm a big fan of, like, let's just get into a gunfight. I see 2 walls in the middle. Let's just get into the gunfight, and Better Man gets out of the gulag. And we also see that they have the rope, the Ascender, where you can just jump on the rope and get on out. A couple different strategies you could employ. Wait for the person to hop in the Ascender and just shoot him as he tries to escape. But yeah, man, Warzone this year, it looks phenomenal. It feels like the answer to the call of the community. Everybody's just been wanting faster movement, you know, some of these new perks and being able to play it your own way. And I think a lot of the creators in here are having a blast getting into this new map. It's just really fun as well to see different variants of the gulag, whether it's night operation one where you come in with an MVG. Not that it's going to be that common. The idea that there's a cash gulag where there's money all over the place. I mean, yeah, I'm one of those players. I know a lot of my friends are, where you see it, you grab it, and that's going to encourage the loot. But there is a massive danger. We just saw one of our streamers leave the gulag with like 6.5K. That's insane. You can buy the teammate back. That is a game-changing moment. That changes the way Warzone plays. And we want a little bit of random. You don't want us to be that predictable. The one thing you do want to be predictable is how efficiently you can take down your opponents. Yes. And that's been so nice to see. Headshot indicators now, when you see you get a double X on the hit marker, you know you're dealing damage to a head. The limb damage has all been uniformed across the board. So you're going to get a much stronger and more, predictable feel of how my weapon performs, how my attachments perform with that weapon, and how I can employ that to the best of my ability in the best of the situation I'm in. Just really nice, man. The last thing you're going to be doing is guessing in a game like this. And I think, exactly, Miles, and I think something that may have went over a lot of people's heads when they were talking about it was the evasion in this version of Warzone is going to be way better than before. We talked about that perk, but also the horizontal zip lines. I mean, that's massive. They've had big upgrades to quality of life in terms of trying to get in fights and evade over the last years. Like we had the PRD where you can go up and redeploy yourself and fly away. I think all those things are going to be coming back, but now you also have the ability to hop in these horizontal zip lines that they've placed throughout the map. So, if you get into a fight that maybe is pretty far out of the circle, you can take your time, finish that fight, and then strategically use those zip lines to get back towards circles. So I think that's something
you know, it just piqued my interest in the way that I like to play the game. You're talking about evasion as well, and for me, you know, going back to small things like the gas mask, you can now put the gas mask on, toggle it with tear gas. I mean, there's ways to make sure that you can survive. The survivability is so big. You know, no more wafting in front of the face. The gas mask will go on, and you are able to evade enemies and try and counter things that are coming away, because that's all that Warzone's about, right? It's being aggressive, but also countering pushes that are happening from left, right, and center. I think a big point is like the controlled chaos in Warzone. That was something that always really stood out to me, is like it's really chaotic. You don't know where the gas is going to be, where you land changes a lot of the time. The loot that's on the ground is, you know, pretty different most of the time. It's very unpredictable in that sense, but there's those predictabilities of having a horizontal zip line now, like knowing about the rotations. It's those little small things that you can control. And something I really enjoy is the fact that I feel like obviously most people's goal early game is to get your loadout drop, right? But again, with the amount of loot, I feel like there's a lot more loot on the ground as we've been watching gameplay. But again, the gun quality of life, the attachments and stuff, maybe not try prioritizing the loadout so much as getting to a certain stronghold or getting somewhere else on the map. We're seeing Swag here with the MCR, and that's a single attachment on the weapon, and he's looking fantastic with that thing already. A lot of players have been talking about this. We saw Shotzi, there was a clip on Twitter not too long ago, or X.com, whatever it's called these days. Talking about how auto-aim feels like it's been slightly reduced in this game. It's a little harder for certain ranges to land very accurate shots. That's really nice, man. I mean, that changes the way the game plays. More health, harder to shoot. The better you are, the better you're going to play, essentially. Yeah, and you add that with that movement, I mean, there's going to be a decent skill gap, obviously, right? And I think that's phenomenal. And like you said, we're watching Swag here. These are the guys that we're going to be learning from. You know, these creators that are in here figuring things out, what's going to be the meta, what people are using. And right now, he's rocking that MCR, and he is beaming. You said he only has one attachment on here. Going to get knocked, but, I mean, that thing is a laser. I mean, he was beaming, though. He was beaming indeed, and you see him get knocked down, and potentially might do here as well. No, he does manage to get his teammates. He's going to be in the gulag, but I will say when you are down, you do also have extra health now as well. There has not only just been health added into in general, but when you are knocked down, there is that again survivability. Your teammates can make plays around you. Well, stop thirsting. Yeah, stop. There's I mean, everyone needs a drink out there in our Mazda, I'm but still gonna do it. so very thirsty. Out here in Kazakhstan, it's a little different. We got fun with it. This is Optic Blake going up against Swag in the gulag. Who you got? I got Blake. I got Swag. Come on, Blake. I think I got Blake. Come on, Blake. Yes, It's gonna send out. If it was a sniper, I'd pick Blake. Oh, that's my boy. There it is. That's my boy. Can't ever doubt Blake. Come on. You had to deal 10 bullets, deal 250 damage there. So you're seeing like full plates when it comes to, you know, like the amount of health and lot. As you said, when you go down, I had the pleasure of downing an opponent in Warzone. I took a sniper rifle to the head. They didn't. I couldn't thirst them quickly enough. Yeah. So I mean, this is just going to change the way the game plays. I would love to see any. I mean, this is something that more folks out there are going to know, how throwing knives impact. Because we saw that was the absolute way to play Warzone. Really was the down meta. players, throwing knife, out immediately, recover that bad boy, get out and get on Hope the it's next still target. a one tap, man. I need it to be a one tap. Why? No. I like that. You know, that's just not running fun. around and I'm out. Yeah, we're seeing different areas of the map. You know, they talked about, I think it was Old and Newtown. I think is what it was called. They look It's a night absolutely vision gulag. fantastic. Go dog. It's a night. He's out. Oh, ciao, peace. He's gone. That was incredible. That is a solo YOLO champion. That man knows pressure is nothing. Look at that. How fun was that? Dude, the night vision looks good. Low town. My boy was out there. All sorts of good fun happening here. Estilo funk, né? Você, meu amigo Não usuário de entendo PC, nada. que fica sofrendo com 40 milhões de abas abertos o tempo todo, tá na hora de resolver esse problema e poder jogar os... Que caos! Eu vou entrar no meu Discord. Ó, os BR, tudo aí, ó. Testando.
Falei. Deixa eu ver se consigo fazer o povo te ouvir agora. Pessoal, vocês estão ouvindo a Rai? Ele vai jogar com a Rayana. Não estão, né? Tá. Pera aí. Fala de novo, vai. Fala. Não. É que eu queria saber como eles estão transmitindo o áudio de um PC por outro. Não tem voice meter aberto, não tem nada. É pelo OBS. Bora bagunça, mano. Acho que não vai rolar. Ah. Windows 11 também, não sei mexer porra nenhuma no Windows 11. Vai assim mesmo, vai, azar. Pessoal, o problema é o seguinte. Stream com 2 PCs é extremamente complexo. Tem muito ajuste, entendeu? E esse negócio, tipo, pra eu e vocês ouvirem quem tá falando comigo no Discord, é outro setup, nossa, mano. Mais uma coisa pra arrumar, tá ligado? Stream com 2 PCs é complexo. YouTube Premium. Tá. Beleza.
que é o cara que tá com nós, hein? Por que ele não tem um nome? Japa Tamashi. É o Japa. É o Tamashiro. Pegou o cara, boa. Vamos pegar ali a pessoa. Oi, diga. Que eu... Tô aqui, ó, tô aqui em cima. Meu Deus, que porra é essa? Meu Deus. Oh, o mapa tá bonitinho, né? As cores. É outro japa. Olha os caras aqui na frente, Ah, tu tá lá embaixo. Ah, peguei o japa. Peguei o japa Tamashiro. Onde tu tá, Rai? O cara ali na frente, hein? Sem placa. Tem plaquinha aí? Sobrou um cara, né? Tu tá com a 12? Oh. Vamos lá. Pior que eu não tenho classe feita. Tô tendo que pegar classe de sniper. Ó, um cara pousou lá na frente. Caralho. Viu os caras pousando na tua frente aí? Oi? O cara chegou dando sua vida. Pinei tudo ali no maluco, inclusive.
Vai, tem um cara ali, ó. Pega esse cara ali. Acho que eu matei o colega dele. Se não sei se tem mais uns. Cadê o raparigo? Ter a técnica de marcar os caras. Nunca me acostumo com essa porra. O maluco tá participativo. Pegou o cara aí? Boa. Bora. Tem bastante prédio, né? Pegou o cara ali, boa. Erro. Tá em cima, tá em cima. Aí, fodeu. Nossa, mãe do céu! Nossa, quanta gente! Urzuquistão. Caralho! Que balaço, velho. Que balinha aí, meus amigos.
Kyrgyzstan. Eu tô falando, tipo, ó, o pessoal da minha live não consegue te ouvir e vice-versa. Tô travando essa porra. Eu tô falando, tu veio tentar arrumar aquele bagulho aqui, mas na verdade tu também não tá, o pessoal me ouvindo aí. Primary Weapon, MC ou não sei o que. Agora deu uma esquentada. Bom que eu já tô, cara. Oi? Eu? Não. Você tá doido? O cara me acusando de peidar aqui, mano. Nossa, o time de tiro tá realmente diferente, hein? O cara demorou pra morrer ali.
armas, aliás, licenciamento das armas. Quer dizer, não recompraram. Como é que entra nesse prédio? Só testei a arma. Nossa, o prédio é bem louco. Ah. Cadê esse carinha do minimapa? Tu viu ele? Morri. Sem placa. Oi? Bom, não posso fazer nada. Vou lá na Gamplay. Ó, vou marcar os carinha pra ti. 2 carinha só. Ó, eles estão no loadout, estão no loadout. Chegou mais um. Chegou mais um pegando o drop. Ah, é do mesmo squad. 3 malucos te rushando. Meu Jesus amado. Yo no tengo plaquitas. Cala a boca! É, o drop tá marcado, né? Tomara que eu não seja snipado no meio do ar de novo. Dropar as cargas de fraca. É que eu joguei a caixa no meio do ar. Caralho, como tem prédio nesse mapa, né? Caralho.
aqui. Não sei se é o Tommy falando aí ou não. O que tá falando, pelo amor de Deus, velho? Eita porra. Tio. Não tem como, chat, não tem como. Me encontraram. Me encontraram. Caralho, o cara tirou certinho, velho. Caralho, mano. Os caras aqui são diferentes, velho. Olha isso. Tomei varada grande dentro do banheiro, mano. Que isso? Na moral, chat. Vazou o hack, nossa. Nossa, mano. Isso aí foi radar? Eu sei lá o que foi isso, meu parceiro. Isso aí foi um estouro. Hack no Codenext, os caras estão instalando o hack no PC dos caras aqui, com certeza. Nossa senhora, chat. Nossa senhora, isso aqui, cara. É uma massa. Tomou varada tão grande tudo no banheiro. Tomou, velho. Tomou. Tomou varada grande no banheiro. A sniper tá boa? Eu pensei pouco. É, não tem como saber. Chat, assim, pelo que eu testei do som, tá? Eu tô com. Apesar desse headset aqui ser horrível e o som do ambiente tá horrivelmente horrível, eu tô conseguindo ouvir alguns passos legais até. Então eu acho que tá legal, assim, o som de. O Lula matou o funk. Tá até que legal o som de passo, sabe? Surdo. Tá até que legal o som de passo. A gente tem que testar em casa, tá ligado? Com placa de som, headset pica, silêncio no meu quarto. Mas a princípio tá até que bem legal o som do jogo, dos passos. Não tem aquela poluição de som estourado, de killstreak, coisa do gênero. Até o momento, som... Ok, lógico que isso aí a gente vai ter que testar bastante, porque quando veio o Almazra era cheio de bug de som, né, chat? Era cheio de bug de som, então vamos ter que testar melhor quando a gente estiver lá em casa. Mas até o momento, joinha. Questão de paleta de cores do mapa, parecida com a Almazra, puxa um pouco pra Verdansk nas áreas urbanas. Joinha também, gostei. Gostei de verdade da paleta de cores do jogo. Questão de excesso de urbanização, dislike, não gosto. Não gosto de muito prédio, principalmente aqueles prédios ali onde parece que tem poucas formas de subir neles, tipo rapel e uma escada, tá ligado? Eu detestei. Nota dó, não, mentira, vai. Nota 3 até o momento, nas áreas mais urbanizadas, assim. Questão de excesso de construção, não gosto. Armas, recoil visual, joinha até o momento. Armas não deu pra testar porra nenhuma porque eles não liberaram pra montar loadout, não liberaram um monte de armas pra gente testar, não liberaram um monte de attachments, é que nem a Codenext do ano passado. Eles liberaram só algumas coisinhas pra não entregar tudo, pra quando sair o jogo mesmo a gente poder testar o resto, sabe? Vamos lá. Questão de movimentação, nota 9 de 10, dá pra dar mais uma polida no slide. Nota 9 de 10. Nota 8, vai. Nota 8 de 10 a movimentação. Não tem bunny help. Desceu pra 9. Polida, precisa de uma polida no slide cancel, então 8/10 pra mim. O resto tá liso, tá clean, tá realmente liso o jogo. Tá gostoso. Tá parecendo mais sabonetado, então pra mim nota 8 de 10 assim a movimentação. Mas vamos ter que testar melhor. Tem também muita configuração que eu não configurei aqui, que salva na movimentação, mas eu não consigo configurar porque é muita configuração, assim, você fazer isso aqui no outro PC também. Então a gente vai testar melhor em casa, até o momento 8/10. Mapa novo... Eu, Rayana, vou dar 6 de 10 pro mapa novo. É o que eu falei, paleta de cores tá legal. Eu acho que é questão mais de adaptação, mas eu não gosto de muita urbanização como tem aqui, prédios pouco acessíveis para subir, tipo, mais de uma forma de subir, eu digo, tipo, para poder rushar nos caras, então eu tô um pouco pé atrás. Tem que olhar mais locais do mapa também, eu olhei bem pouco, tive bem pouco local assim onde eu caí ali também, então vamos ter que testar melhor. Poluição visual? Não, vai dizer que o jogo é poluído, não é, desculpa, não é. Aí você tá querendo um jogo que não tem porra nenhuma também. Vou mostrar aqui, peraí.
com o mapa aqui. Você me dizer que o jogo tá poluído visualmente, você tá metendo louco, mano. De verdade, você tá metendo louco. O jogo tá clean. O jogo tá clean. Tá clean. Dá pra enxergar tudo, dá pra enxergar as pessoas se mexendo. Não tem poluição visual de excesso, assim, não tem. Não tem excesso de informação. Mano, o Vondel é 40 vezes pior do que quesito poluição visual. Você me dizer que isso aqui tá poluído visualmente, você tá metendo louco. Aí você tá querendo achar coisa pra falar que não tem, velho. O mapa tá bom, tá? No geral o mapa tá bom, é o que eu falei. A experiência talvez não seja tão boa pelo excesso de urbanização. Mas como a gente viu, a área que tem mais esses prédios altos ali é essa área de baixo. Esses prédios mais difíceis de acessar é essa área de baixo ali. O resto do mapa a gente vai ter que explorar mais, mas parece ok as construções. Eu diria que tá tudo muito amontoado, talvez. Não gosto muito, mas a opinião pessoal minha. Todo mundo tem direito a ter a sua própria opinião, tá ligado? Aí tem sniper? Tem. É legal ter um pouco de cada no mesmo mapa. É, nossa, isso. Eu vou ter que tirar o fone, que o fone tá falando, eu bugo no meu cérebro, mano. Tipo assim, me parece que tem um pouco de Verdansk, sabe? Me parece que tem um pouco de Almazra. Ixi, Maria. Também, até a paleta de cores, pra mim, isso aqui é 100% paleta de cores de Almazra. Pra mim. Aquela área ali me lembra bastante de Verdansk. Essa área ali do porto. Cadê o porto? Na real, isso aqui, porto aqui tá bem autêntico, na verdade. Tem umas lembranças de Verdansk esse mapa em alguns locais. Nossa, essa areazinha aqui de predinho, misericórdia. Eu não quero nem tocar nessa região aqui, sinceramente. Tem umas áreas abertas também. Sabe isso que me lembra? Lembra aquele campo enorme que tinha entre a base militar e Superstory de Verdansk? Claro que esse aqui é a versão miniatura, né? Mas tinha um campo bem aberto, assim, tá ligado? Naquela região. E isso aqui me lembrou um pouco. Essa areazinha mais aberta. A renderização do mapa, primeiro momento eu falei que tava péssima, horrorosa, terrível. Mas até que está ok, não tá muito boa. Vocês estão vendo as árvores renderizando assim em cima do bagulho? E as configurações estão certas agora. Mas assim, não tá 100% a renderização, mas é questão de dar uma leve polida, uma leve melhorada. Otimizadinha. O que mais a gente não falou, chat? O que mais a gente não falou do mapa? Aí me lembra as Torres Gêmeas. Tem locais abertos e fechados, isso é bom. Não, sim, eu acho bom isso, mano. Eles variaram bem o mapa. Acho que isso aí ficou legal, é verdade. Eu gostei dessas pontes aqui também. Tem uma região ilhada aqui, vocês viram? Gostei da atualização de todo mundo ter pistola debaixo d'água. Achei muito importante essa atualização, na verdade. Já falamos das armas, é que a gente não tem como falar, porque a gente não testou quase nada, mano, não liberaram quase nada das armas ainda, só quando o jogo lançar que vai liberar mais. Como tá o TTK? Mano, o TTK 10/10, meu irmão, 10/10, sério, tá perfeito, tá perfeito. Tá no limite, assim, mano, incomodar, assim, pra até acabar pente de bala, às vezes, pra matar um cara só, então, assim, pra mim tá 10/10, de verdade, TTK acertaram. É o que eu falei lá no meu tweet, mano. Esse jogo ele tem tudo pra dar certo, porque pelo menos dessa vez eles ouviram o que a gente tava pedindo. Vocês lembram aquelas call que a gente fazia com o pessoal da Activision e tal? Essas call, mano, todas a gente passava feedbacks, tudo a gente martelava. Aumenta o TTK, falava muita coisa assim, mas tipo, muita coisa que era já pra ter sido mexido, não mexeram. Mas eles trouxeram dessa vez, sabe? Muita coisa eles trouxeram e eu fiquei extremamente contente com isso. Porque foram muitos feedbacks, foram muitas call com a Activision. E dessa vez eles ouviram real, mano, não tô zoando. Agora eu espero que continue assim, entendeu? Eu espero. Calma aí. Onde vamos, Funk? Eu espero de coração que não tenha aquele problema que sempre teve no Warzone. Arma desbalanceada, cara. Arma desbalanceada estraga o jogo pra mim, total. O jogo. Desculpa a posição dessa. Quero uma sub, essa. Agora olha essa areazinha aqui, manos.
time aqui. Vou esperar um pouco. Nossa, eu tomei de 2 caras, eu acho. 150 players? Não, é 100 players. Mas o mapa é bem menor, tá? Que é o Mazra. É bem menor. Não dá pra ver o mapa no Gulag. O Gulag achei ok, viu? 1x1, Gulagzinho clean. Ó. Gulag achei assim, ó. 8/10, vai, 8/10. Mas tá bem clean, tá bem gostoso. Você tá doido. Eles botaram uma sub-9 aí. Salve, Jader. Oi, Edna. Esse gulag tem como fugir, sim. Tem um rapel no meio do gulag, dá pra fugir. Achei da hora, achei da hora. Mano, não vamos conseguir cair aqui, chat. Eu acho que a gente afasta um pouquinho e pega a caixa. Mãe, que tá ouvindo? Vamos afastar um pouquinho daqui e vamos esperar a caixa cair. Gritaria, nossa, sim, velho. Eu disse pra gente afastar um pouquinho e pegar a caixa pra esses lados aqui. Eu vi pro lado aqui, ó, do lado do poço. Tem uns caras aí perto da caçada. Mano, eu disse que não tá mais rápido a movimentação, você mentiu muito. Meu amigo, chat, olha isso. Tá bem mais rápido. O que é isso? É, como eu disse, o mapa ainda tem alguns problemas assim. Ah. Não, mas isso é um problema. Isso é... I like this place, and I'm starting to believe this is where I'm supposed to be. The Mafia. They're like cancer, no cure. Hoje. 9 seconds. That's what I'll give you to decide your fate. Para a vingança, não há proteção. You started a war, McCall. I'll be waiting for it. Hurry up. Denzel Washington. 5, 4. That's a level 3. You don't want it to go to a level 4. 3, 2. O Protetor, capítulo final. Assista hoje nos cinemas. Assim, essas coisas aí são detalhes, tá? Isso aí se arruma daqui rápido. Não é muito pela não. O problema é se eles estivessem passando os tiros, aí ia ser triste. Bug a gente sabe que vai ter, não tem como não ter. Eles não conseguem testar tudo. Aí a gente vai vendo. Tô vendo? No meio da rua. Senhora. Foi que eles vão juntar em você. Caralho, que granada é essa, meu irmão? Caralho! Ela me seguiu, velho. A porra da granada do cara fez curva ali, velho. Desgraça de granada, mano. Não esqueça, voltou. Não, sem condições, mano. O que é essa granada aí, velho? Teleguiada. Nossa, amigos. É, my boys. Granada com assiste. Nossa, erraram mesmo, tá frio pra porra aqui. Oh, exageraram no ar. Pelo menos não é que nem ano passado que tava fervendo. Troca o operador de novo aí? É. Tá bem, operador. Recoil visual melhorou? Melhorou muito, mas muito.
Acho que até pra controle, sabe? Oi, abelha. Tô escrevendo tudo torto, tá louco? Tudo bem, tudo bem. Salve, Fox. Valeu, oi. Que isso? Olha, gente. Ô, Hayat, acho que fazer um tirozinho também, hein? Vamos então depois, na próxima. Tá. Ô, Frank, na próxima eu vou jogar com os meninos uma ali. Na próxima eu vou jogar uma com os meninos ali. Ah, vou ter que abandonar, né? Não, eu quero jogar com o pessoal mesmo, tipo, geral do jogo, assim, dos BR, porque isso. Tadinho, pode abandonar? Oh, meu Deus. Depois a gente inverte um deles e você entra, pode ser? Abandonar? Tudo ligado? A time to kill realmente tá diferente, hein? Mesmo sem placa, tá ligado? Oi. Caralho, que lugar louco. Oi? Vai me abandonar? Caralho. Vai me abandonar. Tá. Já volto aí, Rai, peraí. Pessoal, eu tô achando legal o jogo, viu? O gameplay tá bem bom, mano. Tipo, tá parecidaço com o anterior, só que melhorou a movimentação, basicamente isso. E eu gosto do gameplay dessa série Modern Warfare, sabe? Eu gosto bastante. Acho que é um gameplay bem refinado. Vamos testar mais quando tiver o jogo em casa mesmo. Não tem jeito. Mas, mano, tá frio aqui. Eu acho que não tem ninguém jogando multiplayer agora, senão eu jogava, tá ligado? Acho que o povo todo tá jogando Warzone. É mais do mesmo? Pra quem não joga, é. Ué. É basicamente isso. Óbvio que quem não joga vai achar mais do mesmo. Mas se tu jogou o Modern Warfare 1, se tu jogou o Modern Warfare 2, tu vai sentir as diferenças nesse jogo. Se vale R$350? Óbvio que não, né, mano? O que tu acha? Óbvio que não vale.
Conquista os céus na mais recente atualização do Crossout 2.0 Off We Go. Frio, mano. Enquanto isso, eu acho que eu vou dar uma olhadinha nesse setup aqui. Que coisa bizarra eles fizeram aqui que não funciona nada, mano. Tô tentando entender como é que eles estão passando o áudio de um PC pro outro, tá ligado? E eu não tô encontrando. Aí, vai jogar mais um então? Bom. Sim, tô.
Que isso? Eu dropei e finalizei. Só não achei ainda, mas tem. Não sei. Eu sei porque ele quase me dropou, cara. Ó, dropando. Tem um sniper, não tem? Parece ser, né? Mano, se não fosse TTK, acho que eu tinha morrido ali, chat. Mais um cara lá em cima. Você tá doido? Talvez o CPC a imagem está melhor, porém parece que não tá batendo os 1080. Ah, então deve ser isso, chat. Pra mim tá linda a imagem. Não, tipo, de verdade. Não vou reclamar, porque pra mim tá linda mesmo. Tá linda e lisa. Não. Eu não... É que o chat tava falando que a imagem tá uma bosta. Eu falei, mano, não faz sentido, velho. Tá bonita a imagem. Tipo, não tá renderizando tudo. Aquele prédio ele tá mal renderizado, ó. Mas não tá feio, não. É, não, o jogo tá top, né? Aí não carreguei a tempo. Enemy movement. Drone bomba. Ó, o drone bomba tá continuando matando. Só, menos mal. Eu tô ouvindo sim. É, consigo ouvir. Você tá doido? É, não teve como, chat. Não teve como. Era muita gente junto. O time inteiro. E o som do jogo tá como? Assim, eu não consegui testar ainda, chat, mas pra mim tá bom até. Tá bom até. Que isso, cara? Eram dois, nada, era três, amores. Foi no banheiro, tava no banho, fui. Ai, velho. Nossa, deixa ele ali. Não tem como, chat, tá? Não rolou minha vida, mano. Minha vida não relava. É, chat, perdeu a oportunidade do evento, perdeu. Ô, falta coisa pra vocês. Falta coisa pra vocês. Falando pra lobby? Ah, pode crer. Tá há muito tempo? O gulag muda? Não, o gulag vai ser o mesmo. Funk, vamos entrar, vamos dar ghost no Hayashi no Stolen. Funk. Vamos dar, a gente vai entrar numa partida agora. Os meninos estão no pré-lobby. Vamos dar ghost nesse Hayashi no Stolen. Vamos mesmo. Fala, Rodrigão. Que isso? Que exemplo é esse? Ah, não sei do que vocês estão falando não, pô. Que isso?
chat, ó. Só um olhinho aqui do lado, chat. Risadinha diabólica dela. Eu acho que é o mesmo lobby, deixa eu ver. É o mesmo lobby, é o mesmo lobby. Caralho, que área abertona é essa? Ah, é quase fora do mapa. Não, tá bom, isso aqui é o limite do mapa, praticamente. É o limite do mapa aqui, praticamente. Tá bom, tá bom. Mano, muita construção de 2, 3 andar, velho. Olha isso. Entretenimento eu gosto, é isso, my friend. Essa é a stream que vocês apoiam? Sim. Na moral. A Pia tá bonito, hein? Eu gostei, eu gostei. Assim, primeira vez que eu olhei, fiquei um pouco assustada, mas o susto tá cada vez passando. Eu tô me sentindo até que mais adaptado assim ao mapa. Não é o mapa novo é só questão de adaptação. Quer dizer, não é o caso de Caldeira, mas esse mapa aqui eu acho que é questão de adaptação, porque ele tá bem gostosinho. Tá bem bom, de verdade. Eu gostava de Almazra, por mim eles podiam deixar 2 mapas e rotando os mapas, sabe? Tipo, rotacionando os mapas. Por exemplo, o que acontece no PUBG. PUBG tem... Mano, PUBG tem San Roque, Weekend, Miramar, Erangel, o outro lá que é de bomba, que eu esqueci, Krakatown, sei lá, mano. Sei lá, tem um monte de mapa lá no PUBG que fica rotacionando os mapas, sabe? Podia ser assim o COD, cara. Aí a desculpa, pô, mas o jogo vai ficar muito pesado. Como é que o PUBG conseguiu meter mapa 2 vezes o tamanho de Almazra, 4 mapas, 5 mapas pros caras jogar numa playlist? E roda muito mais otimizado do que a porra do COD? Não, peraí, dá pra fazer sim. Por mim isso aí ia ser legal, tá ligado? TTK talento, Raio? Cara, tá uma delícia TTK, sério. Tá alto, tá gostoso, dá tempo de fugir, dá tempo de reagir, tá muito bom. Ah, não é o mesmo lobby do Hayashi. Não é o mesmo lobby do menino, não. Já tá no avião e a gente tá na contagem. F-Ghost. É por causa da quantidade de jogadores, etc? Você ter uma playlist só pra 2 mapas não tem essa de quantidade de jogadores. Não vai ficar os 2 mapas, tipo, eu quero jogar Battle Royale Almazra e o outro quer jogar... Não, vai ser tipo uma coisa rotacionando, sabe? Rotação de mapa. Que nem tá batendo agora há pouco com Vondel e Almazra. Eu acho isso super inteligente, mano. Assim agrada todo mundo, tá ligado? Quem não gostar do mapa vai ficar feliz. Quem não gostava de Almazra vai ficar feliz também, entendeu? Eu queria a rotação seria 1000 vezes melhor do que só tirar o Mazra. Pois é, mano. Pois é. Eu também acho, mano. Eu também acho. Eu concordo plenamente. Ah, enfim, né, chat? Vamos pro porto dessa vez. É o único lugar assim, a gente não foi muito pra cima do mapa. Esse mapa tá maravilhoso, você gostou? Olha, maravilhoso pra mim era o Basra, mas esse aqui tá legal. Eu não vou dizer que não tá. Ele tá legal, ele tá decente. Mano, que microfone do... Puta que pariu. Quem que tá falando? Lembra bastante Warzone 1, velho. Sem arma ainda, chat.
Agora a máscara é equipada manualmente, tá, chat? Ela não equipa automático e ela pode ser usada pra counterar a granada de gás, tá? Era um detalhe também que os caras tinham falado e eu esqueci de passar pra vocês. Achei super legal essa atualização, viu, chat? Super legal. Qual é o botão da máscara? Eu não tenho ideia, a gente vai descobrir. Flank, fica na minha vista. Aí mesmo. Lancei, lancei. Mano, a gente não testou o trem ainda. O trem, chat, tem muita funcionalidade nova pro trem. Nossa senhora. Não tem como, chat. Não tem como. Cadê o trem, velho? Eu não vi o trem ainda. Chat, o trem tem como você dirigir ele agora. Tem como você parar ele. Tem como você ativar uma torre de vante nele. Tem como você fazer um monte de coisa no trem agora. Mas eu não vi ainda o trem, calma. É, boys. Tem pessoas no mapa? Sim, mas o mapa é bem menor que a Mazra. Tem um negócio que eu quero ver aqui. GG. Eu preciso ver o mapa, velho. O trem parado em safe final vai ser broken, hein? Eu não tenho certeza como é que funciona a parada de você parar o trem, você dirigir. Eu vi umas paradas que eles mostraram no briefing, mas eu não sei ainda direito o que é certinho. Eu tô com fome, mano. Oi, bigode. Valeu. Deixa eu ver o mapa. Tem trem, tem trem, tem trem. Parece ter... Tem um trilho de trem, tem um trilho de trem. Não tem trem ainda. Tem trem! Ah, eu preciso ir lá! Caralho! Próxima partida vai ser trem, chat. Próxima partida vai ser trem. Esquece. Eu vou assistir provavelmente essa partida até o final, porque eu vou entrar no time dos meninos na próxima, viu? Trem com vante nele. Agora tem antena de vante no trem. Tem uma lojinha, tem caixa de munição, você consegue dirigir o trem, você consegue parar ele também, coisas do gênero. Vou deixar os meninos terminar a partida deles ali. Ah, tá porque o menino tá vivo ainda do nosso time, agora que eu percebi. Eu fui puxado através do tempo, entre o passado, o presente e o futuro. Tudo tá dando muito errado. Isso mesmo. I like this place, and I'm starting to believe this is where I'm supposed to be. The mafia. There's no cancer, no cure. Hoje, 9 seconds. That's what I'll give you to decide your fate. para a vingança, não há proteção. You started a war, McCall. I'll be waiting for it. Hurry up. Denzel Washington. 5, 4, That's a level 3. You don't want it to go to a level 4. 3, 2. O Protetor, capítulo final. Assista hoje nos cinemas.
Hey Saltis, I don't know if you are hearing me. Planky, just go to the bathroom. Restroom. Sei lá se ele tá me ouvindo ou não, foda-se. Ele rilou os dois, o cara pica aí. É, chat. Aparentemente o shift estava caindo no mesmo lugar que eu. E eu nem vi. O cara é um anjo. Oi, DJ. Olha que foi falando inglês. Sai, chat. Sai, oxi. Próximo chat foi desativado. O quê? Nossa, meu querido é um querido. Coitado do cara, velho. Ele deve estar muito puto agora. O cara deve estar muito puto agora. Filou todo mundo e morreu ainda. Mano, por que esse som horroroso em várias casas? Isso. Nossa, tem umas casas que tá com esse som bugado, gente. Não tem como não. Nossa senhora. Que som é esse, cara? Nossa. Que som horrível. Vocês estão ouvindo um chiado horroroso. Mano, de onde é esse chiado? É do jogo, é do jogo. Arrumei. Nossa, irmão, que horror. Eu acho que os meninos morreram, chat. Tamo não? Nossa, mano, meu ouvido gritou agora, sério, foi horrível. Foi terrível mesmo. O jogo tá mais bonito? Ah, eu gostei do mapa novo, mano, tá legal. A gente não tá ouvindo? Não, então é só o headset, mano, esse headset fica muito louco. O Zig que gritou, certeza, acho que foi. Tem muita gente gritando aqui, velho. Muita gente gritando aqui mesmo. Vai ter novos mapas de ressurgência? Ó, confirmaram que vai voltar forte no Skip e Rebirth Island. Salve, Angel! Tomando correngando alto aí, sim. Ai, mano, não tem condições, não. Quando vai lançar o Warzone Mobile? Eu não sei, mano. Mas em breve. Eu espero os meninos morrer, chat, que parece que tá todo mundo morto ali. Tá só um vivo. Não querendo zicar eles, mas já zicando pra eu poder jogar. O que tem de novo? Tô com saudade de vender minhas mercadorias. Opa, Pablinho, tudo bom? Muita coisa nova, amigo. Mapa novo de Warzone. Cadê? Ué, o que aconteceu? Mapa novo de Warzone, mapa legal, por sinal. Peraí. Tá. Ai, novo Warzone só vem em 2024? Não sei nem se vai ter novo Warzone, acho que vai ser só esse Warzone que eles vão começar a atualizar agora.